Vargas, a discussão hoje é Brasil na Segunda Guerra Mundial. Galera que gosta de discutir as guerras, não vamos se aprofundar nos detalhes do conflito em si do Brasil lá, na campanha na Itália, que certamente tem boas histórias, um acontecimento, um fato que, enfim, vale a pesquisa sobre, tem muitos documentários, tem filme, tem livros, você pode dar uma olhada aí sobre isso. A ideia aqui é mais entender por que o Brasil entra na guerra, por que entra do lado dos aliados, em especial do lado dos Estados Unidos, já que muita gente no Estado Novo, e o próprio Vargas, simpatizava com nações do eixo, Alemanha, Itália, e quais as consequências, né, dessa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, a guerra, nós vimos os horrores que essa guerra provocou, é uma guerra que dura muito tempo, nós vimos uma Alemanha profundamente agressiva dominar a Europa quase que inteira ali no primeiro momento, né? Depois esse jogo vai virar com a entrada da União Soviética, dos Estados Unidos, e aí nesse contexto o Brasil também vai entrar aí na guerra. O Brasil, como já dissemos antes, o Estado Novo em si, ele se inspira muito nas nações que vão compor um dos lados da guerra, que é o eixo, liderada pela Alemanha, né? Participação da Itália. Nós vimos anteriormente que a própria Constituição do Estado Novo é uma carta, a chamada Constituição Polaca, inspirada totalmente nos regimes fascistas. Ela é uma Constituição redigida pelo ministro da Justiça de Vargas, que era o Francisco Campos, que era um admirador declarado, né, do regime nazista, do regime fascista. Então, há quem diga que por pouco, né, o Brasil não teve aí uma participação do lado do eixo, né? Mas por que vai acontecer o contrário, né? Vargas era, antes de tudo, um político pragmático. É difícil definir, classificar Getúlio, como já dissemos aqui. E aí Getúlio vai analisar uma série de variáveis, uma série de situações, e o fato é que a partir de 1941, o Brasil começa a ter uma participação significativa na guerra, fornecendo matéria-prima para os aliados, em especial para os Estados Unidos. Por exemplo, borracha, né? Que era fundamental, era matéria-prima importante ali para a guerra. Alimentos, entre uma série de outras coisas, né? Minério de ferro. Então esse fornecimento vai colocar o Brasil como alvo em potencial. Porque numa guerra, meu amigo, ainda mais numa guerra como a segunda, que era a chamada Guerra Total, que valia tudo, onde os civis, como nunca se viu na história, na Primeira Guerra Mundial a gente já havia visto uma guerra que envolvia os civis, a Primeira Guerra Total. Envolver civis significa uma guerra que não se dá só no campo de batalha, mas que de repente as cidades eram invadidas, bombardeadas, incendiadas, tal. Isso na Segunda Guerra Mundial se amplificou. Quando você vai estudar a fundo esse conflito, cara, você fica assim, tanto de um lado como do outro, abismado com as coisas horríveis que foram feitas em relação a populações civis. Se faziam com civis, imagine com nações que não estavam diretamente envolvidas, mas estavam fornecendo, por exemplo, alimento, matéria-prima. Então, nesse contexto, navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, porque estavam, dentro do contexto da guerra, estavam fornecendo matéria-prima, alimentos para os aliados, aos inimigos dos alemães, e isso foi a desculpa, né, o motivo principal para que o Brasil declarasse guerra à Alemanha e entrasse no conflito do lado dos aliados, com quem já tinha negócios, né, aprofundados. Mas também Vargas vai saber tirar o máximo proveito disso, a gente fala já. Como é que se dá essa participação? Então, a partir aí de, como eu disse, 41, 42, o Brasil vai fornecer matéria-prima, fornecer alimentos, e quando declara a guerra à Alemanha, entra no conflito, e aí o Brasil envia aí cerca de 25 mil homens, era a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, para servir sobretudo na Itália. Para contribuir naquele processo de tomada da Itália do domínio fascista, né? Então, os Estados Unidos, que já haviam entrado no conflito e lutavam tanto no Pacífico com o Japão, como haviam já naquele momento entrado ali no conflito europeu, e aí dentro da Europa os americanos lutavam tanto no norte da África, como, né, havia o projeto de tomar a França de volta, né, ali pelo norte, e aí outra frente era essa ocupação da Itália, né? E aí nesse contexto o Brasil entra lutando lá dos Estados Unidos na Itália. E aí o Brasil travou ali diversas batalhas épicas como a de Monte Castelo, tem muita coisa, como eu já disse, escrita sobre, documentários sobre, tem filmes sobre esse período, fica aí, vocês podem dar uma olhada sobre isso. É uma participação para quem gosta de ver, de assistir, de ler sobre o heroísmo da guerra, né, tal.
não falta aí na participação brasileira, a Força Aérea Brasileira como representada aí, teve uma participação especial, enfim, fica a dica, vale a pena dar uma conferida nisso aí. Esse era o símbolo, aliás, trago aqui com curiosidade, ficou conhecido como símbolo da FEB, né, da expedição brasileira na Itália, porque a cobra fumando, né? Dizem que havia um ditado na época que dizia assim: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra, que o Brasil ia uma dessas guerras. E aí quando o Brasil decidiu que ia, a galera com bom humor disse: pronto, então o nosso símbolo vai ser uma cobra fumando. Como quem dizia, a cobra agora vai fumar, o Brasil vai para a guerra. E aí quando você vê um filme, um documentário, que você vê essa serpente fumando aí nos uniformes, eles fizeram os adesivozinhos, você já sabe o que significava, o que simbolizava, né? O Brasil naquele conflito, menos mal, ele luta, como eu disse, do lado dos aliados, como você vê aí na imagem, mandando o recado a Hitler: estamos aqui. E eu diria que escolhe o lado certo da história, se é que num conflito tão horrendo como esse existe lado certo ou errado, mas considerando os horrores da guerra promovida pelos nazistas e os fascistas e as consequências de uma vitória do eixo, acho que nós escolhemos o lado certo. A imagem, ela mostra, eu escolhi mais pelo recado que ela manda o Hitler, porque talvez essa felicidade, esse sorriso na cara dos soldados possa passar uma imagem que eu não gosto de passar sobre a guerra, que é uma imagem romântica da guerra tal. Pelo contrário, a guerra é horrenda e a Segunda Guerra Mundial foi mais horrenda ainda. Enfim, lutamos do lado dos aliados, por mais que o governo brasileiro tivesse tanto admiradores do nazismo e do fascismo, como Francisco Campos, ministro da Justiça de Vargas, mas também havia admiradores dos aliados que defendiam que o Brasil entrasse do lado dos aliados. Oswaldo Aranha, por exemplo, ministro das Relações Exteriores, seria o equivalente a isso, né? Ele era um dos defensores dessa aliança com os americanos. E foi o que aconteceu. Bom, quais as consequências dessa participação? O Brasil ganha alguma coisa com isso? Claro, vai perder vidas, você sempre perde na guerra, mas como o Brasil esteve do lado dos vencedores, esteve do lado dos americanos, o Brasil, Vargas, soube ali negociar e buscou, obviamente, vantagens. Para fornecer soldados, para fornecer matéria-prima, que é fundamental numa guerra que se prolongava, né? E para oferecer, olha só esse detalhe, eu trago já uma curiosidade sobre isso, para oferecer o Nordeste do Brasil como base, porque os americanos fizeram do Nordeste, mais precisamente a capital do Rio Grande do Norte, Natal, como uma base, né? Para, a partir dali, é importante ver que a ponta do Nordeste é um ponto muito próximo da Europa, né? Comparado a outros pontos da América, sobretudo ali para o norte da África, né? Sul da Europa. E aí era um ponto estratégico que serviria como base para os americanos. Então, para autorizar que os americanos instalassem ali também uma base, é claro que Vargas vai negociar, é claro que vai rolar alguma coisa em troca, e entre essas coisas que rolam em troca está, por exemplo, o investimento dos americanos. A maioria do dinheiro investido vai ser de empréstimos oriundos dos Estados Unidos para a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional. Gente, essa obra foi fundamental para a industrialização do país. Veja, o Brasil, já dissemos, estava atrasado no que se refere à industrialização. Entrou o século XX ainda como um país essencialmente agrícola, rural, tinha indústrias, mas muito ali incipientes, surgindo ainda. Vargas assume desde 30 com essa incumbência de estimular a industrialização do país, e aí eu estou falando de siderurgia, é a fabricação de aço. O aço é matéria-prima para qualquer processo de industrialização, era fundamental. E aí a tecnologia de produzir o aço, os americanos eram um dos que tinham essa tecnologia, e aí foi negociado isso. Olha, vocês nos ensinam a fazer aço, nos repassam tecnologia, investem aqui, botam uma grana para que a gente faça a siderurgia, e nós estamos com vocês, estamos juntos, vamos junto para o conflito. E foi o que aconteceu. Então o Brasil sai ganhando do ponto de vista econômico, porque a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi e é fundamental para a industrialização brasileira, é implantada aí, no contexto da guerra. Então lembre-se desse detalhe. Um dos ganhos na economia, sobretudo, que o Brasil tem com a participação na Segunda Guerra Mundial, são os investimentos dos Estados Unidos para a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional, que fabrica aço, matéria-prima fundamental para qualquer processo de industrialização. Ok? Então essa é uma consequência básica. Deixa eu trazer aqui uma curiosidade. Eu falei sobre o Brasil permitiu que os americanos fizessem uma base no Nordeste. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os americanos em Natal, gente. Eu botei em aspas, porque americanos somos todos nós, né? Mas como há o hábito no mundo de chamar os estadunidenses de americanos, vamos lá.
Os americanos se instalaram em Natal, no Rio Grande do Norte, uma base, e Natal virou um canteiro de obras. Era uma cidade, sei lá, Natal, nessa época aí, sei lá, 100 mil habitantes, você nem se tinha isso, era uma cidade pequena, a capital pequena, e virou um canteiro de obras. Então os americanos se instalaram ali, construíram diversas instalações militares, era muita gente, eram milhares de pessoas que passaram a viver ali. Então nem preciso dizer a vocês que enquanto isso durou, a economia girou dinheiro, o dólar circulava, então havia investimentos ali. A cidade, né, viu um boom assim, do nada, ela viu milhares de pessoas, muita grana investido e um movimento, um fluxo muito grande. Então, Natal acabou se tornando uma base importante. Você vê aí na imagem, por exemplo, um canteiro de obras. Do outro lado, você vê o presidente Roosevelt. Aquele mesmo do New Deal que a gente estudou antes, que assumiu os Estados Unidos na crise, né, e que deu uma guinada, meio que botou de lado o liberalismo econômico, criou certas restrições e aí adotou um modelo que dialogava, né, com o keynesianismo. E a gente falou um pouco sobre isso. Bom, o presidente Roosevelt também liderou os Estados Unidos na maior parte da guerra. Ele morre no finalzinho ali da guerra. E teve no Brasil, né, visitando as instalações em Natal. Uma curiosidade é que dizem que, na verdade, servir em Natal era um sonho para qualquer soldado americano. Por quê? Porque estava longe do conflito, não era no olho do furacão. Os caras primeiro passavam por aqui e eu estou falando de uma capital, todo mundo sabe, tem um potencial turístico muito grande, é bela, as praias do Nordeste são muito bonitas e os caras estavam ali, cara, num paraíso tropical. Então a guerra para eles forneciam mantimentos, iam lá deixar para o conflito acontecendo na Europa, mas os que estavam ali estavam muito bem, obrigado, como você vê aí nas imagens, curtiram literalmente Natal. Essa imagem com o avião, não dá para vocês lerem, mas tem um nome assim, Maria Boa. Geralmente tinha o hábito de batizar, assim como os barcos, os aviões. Maria Boa era proprietária de um dos prostíbulos, de um dos cabarés mais frequentados pelos americanos em Natal. Ela era popular e ganhou essa homenagem num dos aviões, né? De um avião que chamava-se Maria Boa. Só uma curiosidade. Aliás, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, e tem muitas curiosidades e muitas histórias sobre os americanos em Natal, nesse período, tem um filme muito legal chamado For All, né? O Trampolim da Vitória. Trampolim vocês entenderam, né? Porque a partir de Natal alçava-se voo, né, com mantimentos, soldados, né, para a Europa. Esse filme, aliás, o nome é uma curiosidade. For All quer dizer para todos, meu inglês não é muito bom. Dizem que o nome forró, que a gente usa muito hoje aqui, né, para descrever nossas festas e descrever um ritmo, vem daí. E sim, é engraçado porque se você conversar com a pessoa mais velha, sei lá, 60, 70, 80 anos, quase não se usava o termo forró quando descrevia-se uma festa, referia-se a uma festa. Chamava-se o samba. Vamos pro samba. Não se usava o termo forró, né? Aliás, nem existiam outros ritmos, chachado, depois veio o baião e tal. E forró teria surgido dessa presença americana em Natal, porque os americanos promoviam festas e aí dizia para os nativos que moravam ali, galera, chama todo mundo isso em inglês ou naquele português arrastado e diz que a festa é for all, é para todos, né? E aí o cara não sabia, vai ter festa, os americanos vão fazer festa, e pode, eles disseram que é um tal de forró, né? De forró, né? De for all, que virou forró, né? Foi abrasileirado e virou forró. Então fica aí essa curiosidade. Dizem que o nome forró vem de for all, que em inglês quer dizer para todos, né? Só uma curiosidade. É isso, Segunda Guerra Mundial, o Brasil participa, e aí nós vimos um pouquinho dessa participação e quais as consequências dela. É isso aí, galera.